Agora, o Tigrinho é outra parada. Isso aí é esculachar trabalhador. Cara, sabe? eu não vou falar o nome do treinador, mas eu tinha um treinador que tinha uma boa relação no Fluminense lá e chegou um momento que ele me chamou na sala dele e falou: eu não posso te escalar por causa das redes sociais. Porque a Globo tinha imagens maravilhosas. Eu falei, caralho, no meu ano é a Record que tem 2 imagens. Então, você é um cara diferenciado, só que o último cara que era tirado como inteligente e saiu de Xerém tomou um golpe aí, que é o nosso querido Scarpa, que é teu parceiro. Isso é verdade, cara. A gente conversou depois sobre isso aí, mas é bom servir de exemplo, né, cara? Talvez servir para as novas gerações de Xerém não cair mais em golpe assim, né? E, pô, eu tava enfrentando aquele goleiro Sério? esse ano. Rosinha? Que ele era do Chaves, né? Que e aí a gente maneiro. tava enfrentando ele, cara, que maneiro. E ver o que tornou ali depois o pós-jogo. E eu acabo torcendo mesmo, cara. Eu torço para os africanos, para os sul-americanos, ainda principalmente contra os europeus. E você vê um país como Cabo Verde em festa, ver a torcida lá. Isso é a Copa, as Olimpíadas dá pra gente, esse sentimento, né? A gente sempre vai ter alguns intolerantes, porque o futebol é mesmo ali, o vestiário é o reflexo da sociedade, né? Vai ter os intolerantes, vão ter os que são muito extremo. Mas é importante jogadores como o Paulinho, por exemplo, cara, de falar sobre isso, de ter orgulho, porque muitos jogadores são intolerantes e tem todo esse preconceito, mas aí estão no carnaval depois, lá nos seus camarotes, botando a sua melhor roupa para cantar, para sair com a mulher, sabe? Então, a gente tem um jogador, por exemplo, como o Paulinho, que está falando sempre como esse tempo. O post do Fluminense é muito importante sobre isso. E uma das perguntas que eu fiz para ele, eu falei, olha, a gente assiste o Luiz Henrique, o Klopp, o Guardiola, e a gente vê claramente um estilo de jogo ali, desses 3 jogadores, de um estilo de jogo diferente. E eu não conseguia perceber isso no Ancelotti. E ele falou, cara, mas o Ancelotti é especialista em montar times para determinados jogos. Você não vai ver realmente um padrão bem específico, não, mas ele consegue se adaptar com as peças que ele tem para os jogos que ele tem. Cara, eu não vou falar o nome do treinador, mas eu tinha um treinador que tinha uma boa relação no Fluminense lá e chegou um momento que ele me chamou na sala dele e falou: eu não posso te escalar por causa das redes sociais, porque antes de eu escalar você, é o meu emprego que tá. Porque a pressão era grande, ainda mais na época da eleição, onde eu falava sobre coisas e eu dividia a torcida do Fluminense. E ali é realmente a realização de um sonho, ganhar do Flamengo, do nosso maior rival, no Maracanã, de 1-0. Foi uma noite mágica ali, foi muito importante para mim, poder fazer o punho cerrado na comemoração. Infelizmente, a gente estava em pandemia e naquele ano a Globo saiu, virou a Record. E a Globo tinha imagens maravilhosas. Falei, caralho, no meu ano é a Record que tem 2 imagens. 2 imagens minhas assim, filmadas de celular. Eu falei, porra, mas tá bom, fica na memória. Vamos lá. Tá um clamor popular pelo Endrick. O que você, como torcedor da seleção brasileira, pensa sobre isso? Cara, eu adoro o Endrick. Eu acho que ele é um bicho competitivo, um animal competitivo toda vez que ele entra daquela forma agressiva. E eu acho que o torcedor brasileiro gosta muito de ver a vontade, a entrega dele. Só que é isso, cara. A gente está com um dos melhores treinadores da história do futebol, que talvez tinha um plano para aquele jogo. Talvez o Igor Thiago ali, ele seguraria os 2 zagueiros para o Vinícius Júnior ter aquele 1-1, né? Naquele momento. Talvez se o Endrick tivesse ali, talvez ele não teria, sabe? No Engenhão, ali, quando você é moleque, você acaba não pensando muito nessas coisas. Você só vai lá e joga. Mas você vai ficando um pouquinho mais velho e você vai percebendo muitas coisas. E aí eu lembro que no outro ano, onde eu acabo jogando mais, os jogos acabam sendo no Maracanã. Eu lembro da sensação, todas as vezes que eu chegava no Maracanã e olhava para aquela estrutura do Maracanã, que é uma coisa imponente, é muito, muito grande. E eu lembro de toda vez a mão ficar suando, cara. Você tá no ônibus, engraçado. Mas é uma parada que é um pouco assustador. A liderança do Fred, quando eu cheguei no Fluminense e eu via ele no vestiário para ele dar o discurso de capitão, eu não conseguia acreditar que aquilo ali era uma coisa que saía na hora. Eu falei, esse cara deve treinar em casa, esse cara deve ter um roteiro, o cara, ele é um líder nato, ele é um líder. E ficava, quando ele falava, todo mundo parava, ficava um silêncio, ficava todo mundo prestando atenção, porque a gente pega no futebol capitães que, vai falar e... O Felipe, o Thiago, todos esses jogadores, eles têm uma sensibilidade muito grande. E, cara, quando eu falo sobre a capacidade do jogador que tem, principalmente desses caras, de pensar no coletivo, de pensar no social, quando a gente fala sobre política, não, porque a maioria dos jogadores são direitos. Eu falei, calma, é porque você não teve a conversa certa com eles, porque se você ver as atitudes desses caras, a forma como eles pensam, eles estão muito mais para uma galera pensando num coletivismo, na parte social, porque eles têm essa... E ele falando sobre isso, não sei se foi um corte aqui, ele fala que
O Neymar ele só declarou o voto dele. O Neymar não tem um lado político. Ninguém consegue conversar com o Neymar sobre 2 minutos para desenvolver um raciocínio político sobre isso. Ele declarou só o voto dele ali. Mas eu acho que ainda falta um pouco de paciência do lado um pouco mais social progressista de conversar com essas pessoas que acabam não tendo. E eles só acabam repetindo um padrão e falam sobre... Cara, eles declararam um voto nesse lado. Tá? E quando a gente chega no futebol, a gente acaba frequentando lugares onde os nossos empresários, que são ricos, são teoricamente muito bem-sucedidos, eles frequentam. O jogador ele quer pertencer a esses lugares e eles acabam repetindo, às vezes, o que o empresário dele fala. Ele vai na igreja que ele tem a fé dele e vê o pastor lá muito bem vestido, com muito dinheiro, ele acaba falando aquilo ali, ele talvez só quer ser aceito, porque ele nunca foi aceito nos lugares onde ele frequentava. Foi interessante, foi antes de eu sair do Fluminense para ir para a Europa, para o Vizela, a gente chegou a conversar um pouco com o Botafogo. E aí eu tenho um amigo que é o Pedro Certezas, que é botafoguense doente, que eu falei, cara, eu vou rejeitar isso para não acabar com a nossa amizade. Eu tô pensando muito em você. Ele, cara, não faça isso, a nossa amizade vai acabar, vai ficar um inferno na minha vida, eu vou ser cobrado. Mas eu tive a sorte de na semana, eu fazer um gol contra o Rio Ave. E aí, durante a entrevista, eu achei muito mais importante, ao invés de falar do meu gol, pedir com licença para falar sobre a greve dos professores, né, cara? Usar daquele espaço ali para falar sobre a greve dos professores, que eu acho que é muito mais importante do que um gol contra o Rio Ave. Que daqui a... Passou um mês, já ninguém lembrava, nem eu lembrava do gol, mas eu acho que a luta dos professores, a greve aí, eu acho que é muito mais importante que isso. Então, desejei força para ele, falei que a gente estava junto. E eu recebo a mensagem dos professores falando que, agradecendo pelaquela atitude, falou que aquilo tomou uma proporção muito, muito boa, que naquele momento a luta estava perdendo força e depois daquela minha mensagem voltaram a ter força, a greve, conseguiram a reunião que eles queriam com o governo. E eles decidiram, num jogo lá, depois de um tempo, me agradecer e foi a reunião dos professores inteiros do país, com um ônibus vindo de norte, do sul, lá do Algarve, para ir para um jogo meu e para me agradecer. Então, pegaram uma bancada inteira lá do jogo do Vizela para me agradecer. Levaram um cravo, levaram um troféu que até hoje está na minha estante. Eu, normalmente, eu não guardo medalha, não guardo troféu, não guardo nada, né, de coisa. Mas o único troféu que tem lá são que eles me deram, que é Igor Julião, o futebolista dos professores das escolas públicas. Mas eu fico com esse sentimento de tristeza de pessoas que depositam toda a sua felicidade num jogo de futebol. E aí o seu time perdeu no domingo, talvez a sua esposa em casa ou o seu filho vai ter que lidar com o seu mau humor, sabe? Porque o Igor Julião errou um gol, ele teve uma falha e seu time perdeu. Cara, a gente precisa diversificar toda essa nossa alegria em outras coisas, cara. Você, como atleta, como é que você vê esses protestos de torcida organizada entrando em CT, indo no local de trabalho do jogador? Como é que é aceitável? Até que ponto é aceitável? Não, eu já fui lá te xingar, cara. Mentira, nada. E fala a verdade pra gente assim, como é que é o ambiente de vocês jogadores depois que acontece isso? Isso funciona? Não funciona? Funciona assim, né, entre aspas. Vocês falam sobre isso? Cara, não funciona nada, né? E quando a gente ganha um jogo, a gente, puta que pariu, os caras vão achar que foi por causa deles, cara. A cabeça funciona dessa forma. A gente teve um período muito grande com o Mário Bittencourt, que para mim foi um dos melhores... Foi o melhor presidente que eu tive trabalhando no Fluminense, que eu tive bastante, que era um cara que no vestiário ele era muito bom. Ele era cara, esse cara... Eu torço pro Mário ele sempre continuar no Fluminense, ele chegar na CBF, porque é um cara que entende muito de futebol, muito de vestiário, fala a linguagem do jogador, é muito respeitado pelos jogadores. Eu ainda não tinha trabalhado com um presidente que era respeitado tanto pelos jogadores como ele. Porque eu tinha, sei lá, 17 anos, 16 para 17, ia fazer alguns treinos no profissional. E aí era aquele trabalhinho analítico de ficar cruzando bola. E aí eu ia cruzar a bola e tava o Fred e o Deco na área. E a bola, tá maluco? A bola saía no joelho dos caras. Cara, eles não abriam a boca, eles só olhavam assim e voltavam para finalizar, né? Parecia que eu tinha tomado uma facada no coração, cara. Tá maluco, eu falava, caralho, foi muito bacana ter o Filé lá. E o Filé também, ele não só ali do profissional, ele criou toda uma metodologia para as categorias de base, cara, de prevenção de lesão. O Fluminense tem a honra de ter o Filé lá, que é um tricolor também, cara, doido. Eu acho que a Bet sempre existiu, ela sempre vai existir. Eu acho que se o governo ele conseguir montar uma estrutura que o dinheiro seja colocado em conscientização, como eu tive com meu pai, desde cedo nas escolas, que a pessoa pode ficar maluca com isso, pegar esse dinheiro e investir em hospitais. Eu acho que
é válido, cara, porque o governo, proibindo ou não, as pessoas vão apostar, nem que seja na esquina, como é o jogo do bicho. Agora, o tigrinho é outra parada. Isso aí é esculachar trabalhador, sabe? Isso aí é roubar dinheiro de trabalhador mesmo. Isso aí é uma loucura.